Olá, tudo bem? Vem chegando que está começando mais um episódio da série Por Dentro das Olimpíadas. Hoje vamos falar um pouquinho da ginástica artística, toda a sua beleza e dificuldade. Então vamos entender um pouquinho sobre a modalidade. Força, equilíbrio e flexibilidade. Os ginastas devem realizar apresentações em diferentes aparelhos, como barras e trave, assim como saltos e exercícios de solo, com o menor número de erros. Há 6 aparelhos no masculino e 4 no feminino. As barras assimétricas e barra de equilíbrio são exclusividades das mulheres. Já as barras fixas, as barras paralelas, o cavalo com alças e as argolas se restringem aos homens. O solo e o salto estão, por sua vez, no programa de ambas as disputas. As medalhas são distribuídas em provas individuais em que o participante compete em todos os aparelhos, por equipes e para cada aparelho. A pontuação é dada por uma banca com 9 árbitros, que avaliam o grau de dificuldade e a qualidade técnica dos movimentos executados em cada prova. O cavalo com alças tem 1,15 metros de altura. A estrutura conta com 2 alças em sua superfície que permitem aos atletas realizar exercícios de força e coordenação motora, como giros e trocas de posição. Já na prova de argolas, são 2 argolas penduradas a 2,75 metros do solo, separadas por cerca de 50 centímetros. A prova consiste em uma série de exercícios de força, balanço e equilíbrio, onde o atleta deve sustentar o seu peso e permanecer imóvel por pelo menos 2 segundos. Temos também a mesa para salto, usado para dar suporte e impulso a variados saltos e piruetas. O equipamento é composto por uma pista de 25 metros que termina em um trampolim de impulso e uma mesa, de dimensões de 120 por 95 centímetros. Outro aparelho é o tablado para solo. É uma superfície de 12 por 12 metros composta de molas, madeira, espuma e carpete. No tablado, os exercícios têm duração de no máximo 70 segundos para os homens, enquanto as mulheres devem completar a sua performance em até 1 minuto e meio. Por último, temos as barras. Uma delas é a barra fixa, que é a barra com 2,75 metros de altura, utilizada para realizar giros e acrobacias. Além dela, temos as barras assimétricas. São 2 barras, a mais alta posicionada a 2,4 metros de altura e a mais baixa a 1,6 metros, sobre as quais as ginastas devem realizar acrobacias e piruetas. Além delas, temos as barras paralelas. São 2 barras utilizadas para exercícios de equilíbrio e força, em que o ginasta usa as 2 barras obrigatoriamente, passando por todo o seu comprimento. Por último, temos a barra de equilíbrio. Tem 5 metros de comprimento e apenas 10 centímetros de largura. Os ginastas devem realizar saltos e giros em cima dela. Vocês puderam perceber que na ginástica artística temos uma série de provas dentro de uma mesma modalidade. E é claro, o número de medalhas também é maior. Vamos ver agora algumas palavras interessantes do esporte. A primeira palavra é o avião, que é a posição de equilíbrio típica da trave e do solo, em que o ginasta mantém uma perna no chão e eleva a outra para trás, com os braços abertos. A segunda é a parada de mãos. É um dos exercícios mais fundamentais da ginástica artística, onde o ginasta deve equilibrar o corpo sobre as mãos. Por último, temos o salto twist. É uma pirueta onde o ginasta gira 360 graus em torno de si mesmo. Chegou o momento de conferir o porquê de assistir à ginástica artística. Com exercícios de força, acrobacias e saltos impressionantes, as performances dos atletas da ginástica vão fazer você repensar sobre os limites do corpo humano. Vocês sabem quando surgiu a ginástica artística? E sua primeira aparição nas Olimpíadas? Chegou a hora de vermos as curiosidades e responder a essas e outras perguntas. Há registros de práticas de acrobacia semelhantes aos movimentos da ginástica no Egito, mas a maior parte dos relatos considera a Grécia Antiga como o berço do esporte. A ginástica está presente nos jogos desde a antiguidade, quando as provas incluíam lutas e até duelos com touros. Os homens disputavam nus e as mulheres eram proibidas de competir e assistir. Olá, tudo bem? No último episódio falamos da ginástica artística e hoje a gente segue com a ginástica, só que agora com a ginástica de trampolim. Chegou a hora de entender um pouco mais sobre o esporte, para que fique fácil de diferenciar
todas as modalidades da ginástica. Saltando em um trampolim, os atletas devem realizar saltos acrobáticos no ar, que podem chegar a 8 metros de altura, e são avaliados pela dificuldade, execução e tempo de voo em cada série. Cada participante realiza 2 séries de 10 elementos cada, com saltos simples, duplos e triplos, com e sem piruetas. Após o sinal do árbitro-chefe da banca, o ginasta tem até 1 minuto para iniciar sua série, quando pode dar vários saltos esticados para atingir a altura e estabilidade desejadas. Mas se ultrapassar esse tempo, terá reduções na nota de execução. Os movimentos são avaliados por um júri, que dá as notas de acordo com a execução, o nível de dificuldade e o tempo de voo do atleta em cada série. O trampolim é conhecido como cama elástica. É formado por uma estrutura metálica retangular, onde uma tela de nylon esticada é presa por molas. Você pode achar que é só pular e dar piruetas e pronto, você conquista uma medalha de ouro. Mas calma, não é bem assim não. Tem alguns movimentos específicos da ginástica de trampolim. Vamos conferir alguns deles agora. O primeiro movimento é o Barani, que é um salto mortal para frente com meia pirueta. O segundo é o Rudy Out, que é um salto duplo com uma pirueta e meia. Por último, temos o Full In, Full Out, que é o salto duplo com 2 piruetas. Vamos ver o porquê de assistir a ginástica de trampolim. Se você já era fã das camas elásticas na infância, prepare-se para ver que os atletas dessa modalidade da ginástica são capazes de fazer. É de arrepiar. Assim como a ginástica artística, a de trampolim tem muita curiosidade também. Vou te falar uma coisa, mesmo sendo uma modalidade muito nova, desde Sydney 2000, já aconteceu muita coisa interessante no esporte. Na década de 30, o professor e ginasta George Nissen, dos Estados Unidos, criou a modalidade ao observar trapezistas no circo e a elasticidade nas redes de segurança. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a última modalidade da ginástica. E você sabe que aqui a gente já mostrou a ginástica artística e também de trampolim. Então, para fechar essa trinca, falta apresentar a ginástica rítmica. Nesse esporte temos as presenças apenas das mulheres. E elas prometem dar um show. Então dá só uma olhada nas regras e objetivos da modalidade. Ao som de uma música, as atletas vão ter que protagonizar apresentações diante de um júri, num espetáculo de dança e movimentos, combinados com um dos 5 aparelhos: corda, bola, arco, fita ou maçãs. O primeiro é o arco e é feito de madeira ou plástico do tipo PVC, com diâmetro entre 80 e 90 centímetros e peso de 300 gramas. O segundo é a fita, com 6 metros de comprimento. A fita é feita de cetim e presa a um estilete, tipo uma vareta de madeira ou PVC. O terceiro é a bola e deve ser feita de borracha ou plástico, com diâmetro entre 18 e 20 centímetros e peso de 400 gramas. Temos as maçãs, que são utilizadas em pares. Elas têm cerca de 40 centímetros de comprimento e são feitas de madeira ou plástico PVC, pesando cerca de 150 gramas cada. Por último, temos a corda, que é feita de fibras de cânhamo ou material similar. A corda tem comprimento que varia de acordo com a altura da atleta. Mas atenção, apenas 4 aparelhos são utilizados a cada ciclo olímpico. Nas últimas Olimpíadas, as cordas ficaram de fora. Cabe à Federação Internacional de Ginástica selecionar um dos 4 aparelhos para ficar de fora das competições. Vamos agora saber um pouquinho mais sobre a duração. No torneio individual, a ginasta realiza 4 apresentações entre 1 minuto e 15 segundos e 1 minuto e 30, utilizando 4 dos 5 aparelhos: corda, bola, arco, fita e maçãs. Já as provas de conjunto, 5 ginastas se apresentam em 2 rotinas de 2 minutos e 15 segundos a 2 minutos e 30 segundos. Uma com 5 fitas e outra com 3 pares de maçãs e 2 arcos. Para cada segundo a mais ou a menos na apresentação, existe uma penalidade de 0,05 pontos. Durante toda a apresentação, as ginastas devem estar em movimento. Nos exercícios de conjunto, todas as ginastas devem usar uniformes idênticos e ter os cabelos presos. 2 bancas de juízes avaliam a apresentação nas seguintes categorias: dificuldade e execução. Vence quem acumular a maior nota. E para continuar entendendo um pouco mais sobre a modalidade, vamos ver agora algumas palavras importantes.
A primeira palavra é stag leap, que é o salto no qual a ginasta mantém a perna da frente flexionada e a de trás estendida, com o tronco flexionado para trás. A segunda é retroversão, quando o arco é rolado em qualquer direção e retorna para a ginasta como um bumerangue. Por último, temos a serpentina, que é o movimento da fita em forma de onda. Agora vamos acompanhar o porquê de assistir essa modalidade. Você vai testemunhar o encontro entre a arte e o esporte, se encantar com a leveza e a perfeição dos movimentos das ginastas num espetáculo inesquecível. A ginástica rítmica estreou nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984. Vou te contar uma coisa, de lá pra cá aconteceu já muita coisa. Vamos conferir então algumas curiosidades da modalidade. O esporte tem influência das danças clássicas, como o balé, e das escolas de ginástica sueca, baseada em rotinas livres, e a alemã, com o uso de aparelhos. Os países europeus sempre dominaram as competições, mas o primeiro ouro olímpico foi para o Canadá, com a ginasta Lori Fung em Los Angeles 1984. E assim a gente termina mais um capítulo da série. Lembrando vocês que nos últimos episódios falamos sobre a ginástica artística, de trampolim e hoje a rítmica. Eu fico por aqui e até a próxima.